Quando eu fui para os Estados Unidos, sei lá, mais de 20 anos atrás, eu vi esse movimento lá, falava assim, existe um movimento de preto que consome de preto? Porra, a gente tem que fazer essa história no Brasil. O que a gente precisa agora é como é que a gente constrói a nossa forma de resistência na contemporaneidade. O outro erro que é mais grave, que é mais comum, é a gente achar que vale menos do que a gente vale. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por quê? Se o racismo impõe pra você que você é menor do que você é, quando você aceita esse lugar, você está reproduzindo as estruturas racistas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Bioma Cast. Esse é o podcast da Feira Preta Festival. Nessa edição mais do que especial, ao vivo, diretamente daqui do Feira Preta Festival 2026, que retorna depois de 10 anos para a cidade maravilhosa, depois de 10 anos de volta aqui para o Rio de Janeiro. Vocês têm noção de quanto tempo que a gente ficou esperando para voltar para esse território do Rio de Janeiro? Então, você que está conectado aí com a gente através do YouTube, presta muita atenção, porque isso que está acontecendo aqui hoje, agora, é a história acontecendo nesse momento, com vocês diretamente daqui da Pequena África. A Pequena África, que para quem não sabe, para quem não é daqui do Rio de Janeiro ou não já ouviu falar muito, é um lugar onde há exatamente 195 anos atrás foi o lugar onde os povos escravizados chegavam de navios aqui nessa região. E hoje esse espaço foi ressignificado, porque existe toda uma cultura, né, por isso até é chamada de Pequena África, existe toda uma cultura afro-brasileira presente através da gastronomia, da cultura, do museu. Inclusive, para quem vem para o Rio de Janeiro para fazer turismo também, para conhecer a cidade, tem guias que fazem especificamente aqui o tour da Pequena África. Então, venha e aproveite. Então, eu sou Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades, e divido hoje essa bancada com a Mel Santos. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar nesse território hoje. Eu sou carioca, né? Então, feliz da gente estar celebrando nesse território, que foi um território de muita dor, de muita tristeza no passado, e hoje a gente está ressignificando esse território. Então, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E hoje a gente vai ter dois convidados especialíssimos no nosso Bioma Cast. Ela que é filha da Dona Rê, mãe da Clara e filha de Oxum. Há 24 anos, em 2002, ela decidiu vender roupas usadas na Praça Benedito Calixto, em São Paulo. Já na estreia, 5.000 pessoas. Ela ainda nem sabia que se tornaria uma das maiores referências no empreendedorismo e economia criativa do país. Essa feira, que foi crescendo e se desenvolvendo ao longo dos anos, hoje é o maior ecossistema de cultura negra e economia criativa da América Latina. Palma, gente, porque é muita coisa. A gente vai conversar com a mente brilhante, né, por trás de tudo isso que a gente está vivendo, por todo esse acontecimento. Se não fosse pelo sonho e pelas ações dela, nós não estaríamos aqui hoje. Então recebam aqui com muito carinho a dona e proprietária do Feira Preta Festival, Adriana Barbosa. Obrigada! Adri, muito obrigado, de verdade, por você sonhar, por acreditar, né, que lá atrás, né, lá quando tudo era mato, literalmente, né, que isso seria possível. A gente está vivendo aqui hoje, a gente está vendo esse festival brilhante que vai acontecer durante 2 dias aqui na zona portuária do Rio de Janeiro. Então a gente fica muito feliz, né? Eu principalmente, porque já sou cria também, né? Já participei de várias edições do Feira Preta, então fico muito feliz de verdade. Estava 10 anos atrás. Exatamente. Então, palmas para a Adri, gente, que é essa mulher maravilhosa. Muito obrigado mais uma vez por toda a tua história, por toda a sua trajetória. Junto com a Adri, hoje a gente vai receber ele, que é niteroiense, e quem é daqui do Rio de Janeiro sabe que quando você nasce em Niterói, você sempre tem que se movimentar, né? Porque ou você sai de Niterói para estudar ou para trabalhar, e ele se movimentou muito. Ele morou em Brasília, morou no Canadá e hoje ele mora em São Paulo. E tem uma história muito curiosa que eu quero dividir com vocês dele,
que ele foi muitos anos a voz da CBN. E sempre foi a voz, nunca viam o rosto dele. E aí um dia começaram a criar vídeos no YouTube da CBN com ele. E aí foi muito engraçado que começaram a falar, nossa, você é diferente do que eu imaginava. Eu achava que você era branco. Então, nesse dia ele percebeu que tudo que ele falava, tudo que ele contava, tudo que ele estudou no imaginário coletivo era uma pessoa branca que fazia, nunca uma pessoa preta. Então, hoje a gente vai conversar junto com a Adri, com um antropólogo que apresentou o Brasil para o Brasil mesmo, né, com o livro Coisa de Rico. Ele é conhecido hoje como o Coisa de Rico e ele vai trocar muita ideia com a gente hoje. Obrigada, Michel, por ter topado. Eu que agradeço. Então, todo mundo já percebeu que nosso papo hoje aqui tá super rico, super importante, né? Riquíssimo aqui. Muitas histórias, né? A gente vai poder conhecer aqui essa noite. Então, vamos começar com a Adri, né, também, né, que começou vendendo roupa lá em 2024, recentemente, na verdade, né, fez 60 mil pessoas irem ao Ibirapuera num único final de semana, né, num festival gigantesco, num espaço que ela criou. E o Michel, que começou sendo essa voz, né, sem rosto, né, como radialista, e em 2025 vendeu mais de 37 mil livros em apenas 2 meses. Os dados não mentem, vocês fizeram uma revolução no mercado, isso é óbvio. 2 caminhos diferentes que chegaram no mesmo lugar, que é a percepção do que a gente faz, né, não só do nosso trabalho, mas no geral, né, o legado que a gente constrói através da nossa história. Por isso, a minha primeira pergunta para vocês dois aqui é qual foi aquele momento em que vocês entenderam que tudo que vocês estavam fazendo era maior até do que vocês mesmos? Ai, Michel! Olha, assim, hoje, passados-se, né, alguns anos, eu olho assim para trás, quando eu comecei realmente vendendo minhas coisas em feiras de rua, eu não tinha dimensão que aquilo que eu estava tentando fazer era sobrevivência, e a sobrevivência, primeiro numa dimensão individual de sobrevivência, mas ao mesmo tempo olhando pessoas que estavam como eu também tentando sobreviver. Mas não imaginaria que chegaria num processo como agora, de estar circulando, de estar fazendo no Rio, de ter feito em Salvador, de ter criado um ecossistema que não traz só, né, no passado era uma pessoa tentando sobreviver, mas hoje a gente pensa o que a gente faz do ponto de vista de prosperidade econômica de uma maneira mais estruturada. Então, foi uma caminhada, uma jornada. Que se me perguntasse para mim, Adriana, você ia fazer isso? Não sei, acho que não. As coisas foram acontecendo, à medida que eu ia descobrindo os processos, sobretudo nas empresas, na relação das empresas, eu falei, puxa, tem alguma coisa aqui que eu acho que dá para mudar, que dá para a gente poder trazer para a criticidade. Mas não, hoje, o que aconteceu no passado, jamais eu pensaria que me traria aqui hoje. Muito bom, Adriana. Michel, qual foi esse ponto, qual foi esse momento, aí, a virada? Eu acho que a virada... Você sabe que, por causa do sucesso do livro, as pessoas falavam 2 coisas pra mim que eu não entendia direito. O primeiro era, aproveita a onda, e surfa a onda, porque ela vai passar. E eu disse, ué, gente, mas eu não tô surfando onda nenhuma, eu tô na zona de arrebentação, assim, né? Porque eu tô sendo jogado de um canto para outro, tem que fazer 1000 coisas. Eu não acho. Agora, um segundo ponto que me falava também, assim, e aí, né? Caramba, né? Chegou lá. E aí eu sempre ria nessa hora, porque eu dizia, cara, eu cheguei lá quando entrei na faculdade, que eu fiquei feliz pra caramba. Falei, rapaz, agora entrei na faculdade. Eu acho que eu cheguei lá quando passei no mestrado, eu acho que eu cheguei lá quando fui morar fora, eu acho que eu cheguei lá em vários momentos, e acho que ainda vou continuar chegando em outros lais. O que me dá uma percepção, assim, de que eu tô fazendo o que eu preciso fazer e que isso não tem nada a ver com o tamanho, se é pequeno ou se é grande. É a percepção de que eu tenho um objetivo claro, que é botar a antropologia na boca do povo. Isso eu falo porque eu acho que a antropologia é a melhor ciência para a gente conseguir viver em uma sociedade onde os outros podem ser os outros e se respeita. E o fato de ficar mais preocupado com o trabalho do que ficar preocupado se aquilo está sendo maior do que eu ou não, e por aí vai, que me permite continuar fazendo. Se eu tivesse, eu tenho certeza que Cidri também, se ela acordasse de manhã e falasse assim, meu Deus, vou fazer mais uma feira preta, vou fazer uma feira em Salvador, vou fazer uma feira em Recife, vou fazer uma feira fora do Brasil,
Ela não faz. Hoje não. Fica parado, fica entendeu? Não travado, faz. assim. Toda vez que eu vejo uma pessoa que está com dificuldade de tirar uma ideia do papel, eu sempre digo, fulano, não pensa não, vai fazendo. E vai fazendo, às vezes, sem saber o que está fazendo, né? Acho que tem 2 elementos que são muito importantes na minha carreira. O primeiro deles é que eu virei empreendedor, não porque eu tinha o sonho de ser empreendedor. Eu virei porque não tinha emprego para mim. Então, eu queria fazer uma antropologia que não era dentro da universidade. E aí disseram, não pode fazer isso não. Eu falei, não pode? Como assim? Então eu vou começar a fazer, que uma hora vão entender o que eu estou fazendo. Então eu fui lá. Agora, isso tudo sem pensar. Porque se você ficar pensando muito no que pode dar, você não faz, não. Então eu falo sempre quando eu dou aula ainda, né? Eu gosto muito da aula. Falo para os meus alunos que estão em dúvida com 20 anos. Professor, não sei se eu estou tomando o caminho certo, eu não sei para onde eu quero ir. Meu filho, vai fazendo que a vida é assim, ela vai dando sentido. Agora, não dá para dar sentido para a vida presa dentro do teu quarto, olhando pro teto. Agora vai fazendo que o sentido, a gente vai arrumando sentido na prática. A gente tem que pensar menos e fazer mais. E assim a gente vai fazer coisa grande. Excelente, Mel. Tem um caminho, tem uma frase que eu gosto muito: caminha que o caminho se abre. Exatamente. Só caminha e vai indo exato. indo que ele vai se abrindo. Mas agora eu queria perguntar, vocês são de 2 territórios diferentes, né? Você em Niterói, a Adri de São Paulo. Como o território de vocês ajudou na construção do trabalho de vocês, no dia a dia, na rotina? Eu queria ouvir um pouquinho como o território de onde vocês saíram influencia no que vocês estão criando hoje. No meu caso, não. Não, eu ouvi muitos nãos, o que me impulsionou a falar, por que não? Adriana, você não pode fazer a feira aqui, por que não? Né? Adriana, muda de espaço, sua casa não pode ser aqui. A gente tinha um espaço físico que chamava Casa Preta. E eu lembro desses primeiros passos que a gente fez foi na Vila Madalena. E a Vila Madalena é um bairro branco, dito nobre, em São Paulo. E não estava acostumado com a nossa presença. Apesar de ter uma historicidade negra, né, um território negro, antes de virar o que é hoje, ele foi um território preto. Então, acho que o São Paulo me impulsionou nesse lugar de ter me dito muitos nãos e ter me feito falar, não, caramba, eu vou correr atrás desse sim. Agora é isso, São Paulo é uma cidade cosmopolita, que tem muita coisa, multicultural, tem um percentual de população negra razoável, a gente está falando de mais de 3 milhões de pessoas pretas, mas que tem muitos desafios, né, em relação ao processo de discriminação racial, de racismo. Eu vivi no início da Feira Preta muitos processos de racismo institucional, de banco, das mais diversas ordens, né? Mas, ao mesmo tempo, São Paulo tem uma força muito grande em relação ao movimento negro organizado. Né, MNU, Frente Negra, os clubes sociais negros, muita coisa aconteceu em São Paulo que construíram a minha história. Teve muitos nãos, mas teve muito aquilombamento para que pudesse gerar a feira que é hoje, entendeu? Sim. Eu diria que eu nasci no Rio, eu venho de uma família de classe média, média alta, mas tanto a minha família de parte de mãe quanto a família de parte de pai, elas são do subúrbio carioca, né? Então, meu avô e minha avó vieram de Madureira. Eu sou de Madureira. Ah, então, conheço bem Madureira, Cascadura. A linha do trem, né? Rocha Vai passando a linha do trem. Eu sou Império, né? Eu sou Império Serrano, que minha avó é Império. E do lado do meu pai, a Penha, ali Penha Circular, aquela coisa. Então, como a gente vinha de uma família de classe média alta, eu acho que o fato de morar em Niterói depois, isso deu pra gente um trânsito pela cidade que vai me inventar, né? Porque essa ideia, eu acho que quando você mora em Niterói, você tem um trânsito pela cidade, porque apesar de você frequentar, eu diria, apesar de você ser da mesma classe social do que outras pessoas da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu que morava em Caraí, o meu mundo era completamente diferente, né? Eu não tinha estudado na PUC, né? Eu não sabia o que era, sei lá, o Baixo Gávea, não tinha a menor ideia do que era, sei lá, né? O Baixo Leblon e por aí vai. Eu era de outra tribo. Então isso me deu um trânsito pela cidade. Mas eu acho que também há um aspecto interessantíssimo também, que o fato de Niterói ser uma cidade muito pequena, né? Tem 500 mil habitantes,
ela fica pequena para quem quer um pouco mais. E eu queria muito, né? Então, se eu tivesse talvez nascido na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu estava mais acomodado. Porque as redes iam me colocar, né, na produtora de alguém, né? A Gávea ia me arrumar um lugar, né? O Jardim Botânico ia me colocar em algum... Ia virar roteirista, né? Sei lá. Acho que a vida se apresenta. Então, eu acho que eu caí no mundo por conta disso também. Niterói te empurrou de alguma maneira. Me empurrou, né? Me empurrou. Agora eu quero trazer uma pergunta aqui, na verdade, são alguns números muito importantes, né, que a população negra representa mais de 54% do Brasil, movimenta cerca de 1,9 trilhão na economia, um poder de compra maior do que o PIB de vários países. E mesmo assim, décadas por décadas e décadas, mais de 90% das campanhas publicitárias no Brasil sempre tiveram protagonistas brancos. Ou seja, a maior fatia do mercado consumidor desse país era tratada, né, ainda hoje muito, como se não existisse. Mas a Adriana viu isso antes de todo mundo, né, e criou todo um ecossistema inteiro para provar que o dinheiro negro existe, né, black money, circulando e é uma grande potência. Então, a minha pergunta especificamente para você, Adriana, o que você via que o Brasil se recusava a enxergar? E o que custou, né, a enxergar antes dos outros, né? A que custo foi enxergar tudo isso? Porque a gente acaba sendo também sofrendo um pouco, né? Olha, assim, eu passei a minha juventude muito conectada com a cultura da juventude negra paulistana, que é uma cultura de música negra, que frequentava as baladas de música negra. E assim, eu ficava encantada de ir para a Vila Madalena, que apesar de ser um bairro branco, mas era para onde os negros iam no final da década de 90, início dos anos 2000, para ouvir música. E eram muitas casas noturnas que tocavam gênero de música negra e que a maior parte desses jovens eram de regiões periféricas, mas que ocupavam aquele território. Então eu falava, era impressionante olhar que todas as casas eram chefiadas por donos brancos, o conteúdo era preto, o consumo era preto, mas o dinheiro só ficava na mão dos donos. Eu falava, por que me intrigava isso? Então, quando eu comecei a fazer a Feira Preta, veio pela necessidade, mas veio justamente por essa cena cultural que acontecia naquele território de circulação, de consumo, de estética, de moda, muita coisa era dita ali naquele território, muitos símbolos ali. E também, né, nessa época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, acho que a gente teve 3 grandes movimentos. Racionais MCs ganhando muitos prêmios e a voz do Racionais ecoando em muitos lugares. Quando entra na MTV, ganha prêmios, isso vai ganhando a cultura do mainstream, o hip hop, o rap ganhando a cultura do mainstream. E isso vai também possibilitando uma cena cultural muito forte de jovens negros, né, do ponto, né, de vista da cultura. O segundo, que era a revista Raça no Brasil, como a primeira revista até hoje, né, única revista, mas trazendo a população negra não numa perspectiva só do ativismo, da militância, mas do consumo, trazendo maquiagem, comida, coisas para fazer, e era uma inovação, porque eu vinha de um movimento do ativismo, do movimento negro organizado, das marchas, de um processo de luta. Então, de repente, você tem uma revista, e eu lembro do Haroldo, que foi o primeiro, né, o primeiro editor, sendo entrevistado na época pelo Jô Soares, eu falava, gente, que genial! Pela primeira vez a gente está vendo falar da gente numa condição de vida, né, que a gente está vivendo, né, quer sair, quer namorar, quer consumir, quer fazer tudo o que tiver que fazer. E o terceiro, que era o primeiro caminho ali de pessoas negras, sobretudo Thaís Araújo e Lázaro Ramos, né, despontando na Globo. Então, esses 3 movimentos, para mim, foram muito importantes e que falaram, Adriana, é isso mesmo, cara, o mundo está mudando, o cenário está mudando, as políticas públicas estão aí, Estatuto da Igualdade Racial vai influenciando num lugar da história das cotas nas universidades, mas de um processo da gente se reconhecer como preto para poder acessar esses mecanismos.
E eu lembro, na época também, tinha um movimento muito interessante acontecendo, que era o surgimento das influenciadoras digitais, mas no YouTube, do processo de transição capilar das mulheres negras. Então, todo esse caldo, toda essa cena foi se transformando no início dos anos 2000, possibilitando que a gente pudesse se enxergar para além da luta, para a gente, né, falar sobre outros assuntos, sobre outras coisas, sobre uma cena afropop, entendeu? Então, pensar a Feira Preta nesse contexto, à medida que a gente foi fazendo, e eu tinha, na minha cabeça, tinha que trazer gente que estava fazendo coisas pensadas para a população negra e a cultura junto, todas as manifestações culturais. Fala tudo junto, tudo misturado, como vocês estão vendo aqui. E esse movimento vai criando uma onda de ressonância de pessoas que começam a se olhar e falar: eu quero esse cabelo, eu quero essa roupa, eu quero essa maquiagem. Quanto mais os anos se passavam na Feira Preta, mais os cabelos iam ficando volumosos, né? Hoje a gente tem uma época de laces, mas na época, 20 anos atrás, quanto maior o black, mais empoderamento você tinha. E era uma época que os poucos empreendedores negros que tinham, eles traziam uma estética ainda sem muito repertório de design. Isso foi mudando ao longo do tempo, a ponto dessa estética negra ser incorporada pela grande indústria. Então, foi uma jornada que eu acho que do empreendedorismo, que eu olhava só o empreendedorismo, mas depois eu fui entendendo que esse empreendedorismo ajudava a formar esse público consumidor preto, à medida que ele se olhava, se fortalecia na sua identidade, falava: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí a feira foi o primeiro movimento de trazer esse conceito do Black Money. Quando eu fui para os Estados Unidos, sei lá, mais de 20 anos atrás, eu vi esse movimento lá, falava assim: existe um movimento de preto que consome de preto? Porra, a gente tem que fazer essa história no Brasil. E a gente começou a trazer essa perspectiva do empreendedorismo, mas toda a cadeia produtiva da feira. Então, eu queria mapear arquitetos negros, cenógrafos negros, tudo que o dinheiro pudesse circular entre pessoas pretas. Então, isso foi um processo que foi acontecendo com o tempo e hoje é uma realidade. O Brasil é uma referência na América Latina em relação a consumo e empreendedorismo. E se bobear, o que Estados Unidos, né, dizem que se bobear, se botar a galera empreendedora preta nos Estados Unidos, vai ver que a gente já inovou em muitas coisas, assim. A gente só não tem o Faz-me Rir, o Aquare. Porque se a gente tivesse o Faz-me Rir, o Aquare, a gente ia empreender em escala industrial. E o fato da gente ser milhares de micro ainda não deixa a gente sair de um patamar de artesanal. A gente produz em pequena escala. É muito curioso que você fala isso, Adriana, porque justamente nos Estados Unidos, né, e em vários dos países que a gente tem referências de pessoas negras bem-sucedidas, né, seja televisão, canais de televisão, revistas, jornais, e você movimentou todo, né, aqui no Brasil e trouxe muitas tendências e novas referências. Então, acho que isso é muito importante para o que a gente está vivendo hoje e para o que a gente vai viver esse final de semana aqui também, né, na zona portuária. A gente falou bastante sobre o passado, mas agora eu quero trazer um pouco do presente, né? Tem uma coisa que o mercado ainda não entendeu completamente, que não basta ter o produto para a população negra, não basta ser um rosto negro no assunto, né? Naquele anúncio, seja o que eles estão falando. Se a pessoa que construiu aquela narrativa não conhece aquela realidade por dentro, não for uma pessoa negra por trás, roteirizando, escrevendo, editando, muitas das vezes até editando, o bioma ele existe justamente nessa fresta. Porque na era das redes sociais, o público cobra, e cobra muito. São mais de 400 comunicadores negros e indígenas que não estão só na frente das câmeras, mas também estão criando, roteirizando, produzindo e decidindo tudo que vai ser dito e como é que vai ser dito. Por isso que o bioma existe e tem feito esse trabalho muito importante. Adriana, você passou 24 anos construindo um espaço onde o imaginário negro é criado por pessoas negras. Michel, você consultou marcas importantíssimas, gigantes, né, sobre como se comunicar para esse público. E a pergunta para ambos agora é: o que ainda falta para o mercado, de maneira geral, entender que a diversidade na comunicação não é uma pauta do RH, mas sim uma estratégia de mercado
para aquela própria empresa crescer, para aquele próprio negócio crescer cada vez mais, porque tem muito público, tem muitas pessoas negras querendo consumir também. Eu acho que a gente precisa acabar com o racismo, né? Porque se já está mais do que provado em pesquisas no Brasil e fora do Brasil que diversidade gera lucro e gera dividendos e retorno para os acionistas. Se já está mais do que provado que times diversos são mais potentes, mais capazes de inventar produtos inovadores. E mesmo assim, o fulano que está sentado em cima da cadeira toma a decisão de não ter um time assim, eu acho que tem nome esse negócio, né? Tá decidido. Então, e o movimento que a sociedade brasileira vem fazendo nos últimos 50 anos, né? E aí o movimento negro tem um papel importantíssimo, é justamente esse, né? De tentar reinventar esse modelo de sociedade onde as pessoas consigam entender que preto compra, preto vive, preto namora, preto quer se ver na televisão e preto faz isso tudo. O que eu tenho observado, assim, e aí de novo falei isso no painel à tarde e estou repetindo agora, eu sou otimista, assim, eu acho que se a gente olha para trás, né, a transformação ela é notória. Ela é notória, demorou, né? Continua demorando, parece às vezes pouco, mas é enorme, né? É enorme. E isso eu queria reforçar, Renê, que o que a gente está vivendo agora é fruto de 50, 60, 70 anos do movimento negro no Brasil. Então, todo mundo que ficou se organizando para tentar derrubar o racismo, né? Ou pelo menos encontrar brechas para a gente reinventar a sociedade brasileira para outros lugares, que permitiu a gente ter um evento como esse, permitiu eu ter minha trajetória, Dri a dela, você a sua, todos nós. Nesse processo, eu sempre ouço, ouço sempre isso, jovens negros dizendo, ai, mas o racismo me consome, ai, é minha saúde mental, ai, como é que eu vou aguentar, é uma batalha todo dia. E eu sempre digo, né? É mesmo. Ah, é duríssimo, Ah, mas mas tem que fazer, né? Tem que fazer o que fizeram por nós. E a gente tem que continuar fazendo para gerar transformação. Então, encontre o seu caminho, dado que o Brasil não vai deixar de ser racista da noite para o dia, encontre o seu caminho para resistir a essa sociedade e, ao mesmo tempo, conseguir gerar algum modelo de transformação nela para que os outros vivam uma sociedade melhor. E o seu caminho envolve autocuidado, né? Vai na academia, come direito se puder, né? Num país que a gente finalmente saímos de novo do mapa da fome, se der, cuida da sua saúde mental, cuida da sua espiritualidade, faz um ebó de vez em quando, né? Faz um bori. Faz um bori, né? Cuida aí do que você precisa cuidar. E toma, se precisar, se não tiver nada certo, vai no médico, toma 2 bolinhas para acordar melhor. Sei lá. Agora, escolha não temos, né? Você pode escolher várias coisas. Essa escolha não temos. A gente precisa continuar agindo e trabalhando para fazer esse país um país mais igualitário, onde a gente precisa inventar outras narrativas que sejam mais inclusivas. E isso, cansado, não cansado, chateado, não chateado, é um trabalho de cada um de nós. Excelente. Adriana? Tô com o Michel. Sei lá, quando chegando nos meus quase 50, eu tô menos utópica. Eu acho que eu tô mais realista, assim, no sentido de entender que realmente o racismo, assim, não adianta, acabou, não muitas gerações passaram trabalhando, mas eu também sou otimista no sentido de ter a compreensão e reconhecer que muita coisa foi feita antes de nós e teve muito sofrimento. Hoje o que a gente vive tem sofrimento, tem, mas é uma outra ordem, né? A resistência também é de uma outra ordem, né? E o que a gente precisa olhar... Eu tenho uma filha de 13 anos, ela já se reconhece como uma menina negra, foi diferente de mim. Eu comecei a me compreender como uma mulher negra frequentando essas baladas que eu via outros jovens e eles falavam de coisas raciais, me apresentavam filmes, eu falava, caraca, isso é muito legal. E ali eu fui construindo a minha identidade. Hoje não, essa geração mais jovem já se vê preta, já é preta. Óbvio que tem outros processos, essa geração mais jovem dentro de casa tem um certo aquilombamento, né? Mas aí quando sai, vê tudo o que acontece.
O que a gente precisa agora é como é que a gente constrói a nossa forma de resistência na contemporaneidade, que é diferente da resistência que a minha avó passou, que a minha mãe passou. É um novo processo, não vai acabar. Posto isso, qual é a nossa estratégia? E uma estratégia que ela não dá para ser só individual. Ela continua sendo coletiva. Para você resistir dentro de uma empresa, né, você precisa entender quem são as outras pessoas negras e ver se você encontra ali um mínimo de afinidade para construir aquilombamento e se proteger. Não tem como. Eu estava agora participando de um painel com a Paula Moreno, que ela foi a primeira ministra negra da Colômbia, e ela estava contando, ela tá em várias áreas, e porque ela tem um pensamento sistêmico, ela falou, quero começar a dominar a área do audiovisual para construir novos imaginários, novas narrativas, e ela começou a produzir para a Netflix. E aí, quando o filme que ela produziu foi disposto na plataforma, a Netflix não fez nenhum tipo de lançamento, não falou nada do filme. Ela mesma foi criando um lastro com outras mulheres negras da América Latina, e ela tá rodando com o filme. Então, não tem como a gente hoje não avançar se não for numa perspectiva aqui, que a gente está fazendo aqui agora. Michel topa vir fazer essa conversa, Renê topa, e a gente vai construindo as nossas formas de continuar vivendo. A única coisa que para mim, eu trabalho, né, na minha terapia, é que eu não gostaria que a palavra resistência fosse a minha vida. Que a gente pudesse viver também e não só resistir, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa que a gente deveria trabalhar para que, porra, quero viver bem, eu quero falar de luxo sem culpa, vou tomar uma champanhe numa terça-feira às 3 horas da tarde, sem eu me sentir culpada, ou eu vou parar, não vou trabalhar um dia porque eu quero ficar em casa assistindo filme. Mas se deixar se reduzir a palavra resistência, também é uma operação do racismo. Sim. Porque o que o racismo é hábil é na redução da gente a alguma coisa. Exato. Quando você troca, sei lá, você é uma coisa e só vira resistência 24 horas, né? O fulano, você tem 17 anos, tá tudo bem, né? Que aí você é militante, faz ciências sociais então, e tá tudo certo. Né? Eu me lembro o que eu era na faculdade de ciências sociais quando entrei. Agora você, né, em determinado momento, se deixar se reduzir a qualquer coisa, é uma artimanha do racismo. Então a gente precisa entender que a gente é múltiplo, a gente é diferente, que a gente tem dia que não tá afim de militar e tá tudo certo. Tem dia que você põe, sei lá, o teu bagulho no ouvido para não falar, não quero nem ouvir o que essas pessoas estão falando. E tem dia também que você precisa ir pra luta, né? E tem dia também que você diz, olha, hoje pra mim não dá. É que eu acho que é um aspecto importante também. Ninguém precisa estar na luta 24 horas, porque senão a vida já é difícil, né? Eu sempre falei isso hoje, eu sempre fico surpreso quando alguém diz que quer viver 200 anos. Tá louco? Eu falo, gente, Deus o livre. Que preguiça, que preguiça. Alguém fala assim, ai, não quer ver, Deus o livre. Eu só vejo esses homens brancos do Vale do Silício dizendo que não querem morrer mais, né? Mas aí tá mole também, né? Mas fora isso, eu não vejo. Então, ninguém aguenta uma vida só de luta, né? A gente é muito mais complexo do que isso. Agora, isso também faz a gente, né? E do mesmo modo, eu acho que é um aspecto importante também, as nossas identidades, né? O quem a gente é múltiplo também, né? Você não quer ser lembrada como uma mulher preta, sei lá, quando você tá comprando, sei lá, né? Comemorando seu aniversário de casamento, sabe? Você naquele momento tá ali com outra coisa. A gente não quer ser reduzido a nada. E eu acho que uma invenção de uma sociedade onde o racismo não seja tão onipresente como na sociedade brasileira é que a gente possa só ser, né? O problema hoje no Brasil é que você entra na loja do shopping chique, a moça te olha como um homem preto, como uma mulher preta. Sim. Você entra no hotel metida besta, homem da... Aí você fala, pô, preto 24 horas, o branco não. O branco é só ele, né? A gente vira e mexe, né? Eu acho que... É lembrado todo dia. É lembrado disso a toda hora. A gente tenta esquecer, a todo momento alguém te lembra, né? Alguém te lembra. Aí isso é prova do racismo, né? E aí é óbvio que a gente... Sueli Carneiro, que é gênia, e aí eu sempre brinco que o livro de cabeceira agora que eu tenho em casa é um livro de Cidinha da Silva. Só bato em cachorro grande do meu tamanho maior, que só pelo título já valia, que é uma das lições de Sueli Carneiro. E um dos pontos mais importantes, só para quem não leu esse livro, Cidinha conviveu mais de 30 anos com Sueli Carneiro, quase virou líder lá do Guelé 10, eu acho que virou, né? Acho que foi diretora do Guelé 10. E aí ela junta esses ensinamentos e faz 81 lições do método Sueli Carneiro.
E essa, só bato em cachorro grande do meu tamanho maior, é genial. Eu adoro. Mas tem uma outra que me toca muito, que ela diz que a luta não pode endurecer a gente. É sim. Então, assim, eu sei que levantar isso aqui te corta, você perde um braço, perde um pé, né? Nasce cabelo branco, eu não tenho mais cabelo, mas imagina o desafio que é levantar um negócio como esse, como você faz. Agora, você não pode endurecer, né? Você não pode sair. O racismo não pode endurecer a gente. Eu acho que esse é um ponto que eu tenho dito. Você não pode ficar mal educado por causa do racismo, pode ficar enlouquecido por causa do racismo. A gente não pode dar esse direito pro racista. A gente tem que enfrentar esse negócio no nosso jeito, rebolando, escorregando, sei lá como, sambando, que eu acho que é um ponto importantíssimo. Sendo feliz. Você sabe que quando eu comecei a fazer sucesso nesse negócio desse livro aí, olha como o racismo é. Eu, ao invés de ficar feliz, eu fiquei com medo. Eu falei, rapaz, que hora que eles vão me derrubar? Sim. Que hora- Você fica em sinal de alerta. Você fica esperando, Sim, né? opa, Todo super. mundo acha que vai dar errado. Você tá andando, tá lá em Harvard, igual eu encontrei Renê no outro dia, você fala assim, ih, rapaz, que hora que eles vão descobrir que eu tô aqui e vão me derrubar? Que horas que eles vão Branco tirar não, minha né? pulseira? Que Os horas nossos- que eles vão tirar minha pulseira? Os nossos amigos brancos vão lá, eles chegam e falam, que bom que eu tô em Harvard, né? A gente vai pra esse negócio, tu vira o livro mais vendido de 2025 e fala, que hora que vão me derrubar desse lugar? E aí, nesse momento, sabe o que eu fazia pra aguentar? Eu ia pro samba. Adoro. Porque quando eu chegava lá no samba... Samba terapia. Porque, e aí não é... Aos olhos de um de fora, pode parecer alienação. Mas eu ia pro samba, sabe por quê? Porque eu dizia assim, lá, quando o pau tava comendo, eu dizia, rapaz, eu não preciso de nada disso. Fodam-se eles se me derrubarem. Manda a próxima. Eu não preciso de nada disso. Se eu... Nem quero isso na minha vida, gente, nem quero. Aí a pessoa dizia, eu não preciso de nada disso. Isso aí foi tudo dos outros. Eu não preciso de nada disso. Então, esse jogo a gente precisa ir construindo para aguentar, porque não é fácil não, para aguentar. Mas a gente não pode se reduzir a nada. Sim. A nada. Pelo contrário, a gente tem que encontrar caminhos para se reinventar. Né? O que vocês fazem aqui é permitir reinvenção de vida, de trajetória. Né? A pessoa, ela tinha um negócio, ela monta um negócio dela, ela começa a criar. Isso aqui é maravilhoso, porque não está preocupado só com a graninha, né, que ela pode fazer aqui. É alguém que coloca potência criativa e diz, isso aqui é minha marca, é minha cara, é o que eu tenho para vender. É lindo o negócio desse. É lindo. Né? Construindo novos imaginários. Isso é revolução pra caramba, Isso né? é. E sem arma, sem ficar chateado só, né? Só muito vivendo complexo. e criando e sendo feliz, né? Taca-lhe pau, é o que eu sempre digo. Michel, eu queria trazer um ponto para você. Como o Renê falou, a gente tem uma comunidade com comunicadores, mais de 400 comunicadores, e a gente começou a contratar eles para alguns projetos. E a gente percebeu que eles tinham muita dificuldade de cobrar pelo serviço. Então, aí às vezes eu falava, R$2.000. Eu falei, não, cobra mais. 4.000, você pode cobrar uns 5.000 nisso aí que você executa. Então a gente foi percebendo que o dinheiro era um tabu. E você fala muito disso, que para o brasileiro o dinheiro é um tabu. Então eu queria ouvir não só de você, mas da Adri também, como que esse fato do dinheiro ser um tabu para o brasileiro, como que ele facilita aumentar o racismo estrutural? Porque os negros continuam ganhando menos. Eu acho que tem 2 pontos que eu tenho repetido sempre que me convidam. O primeiro deles é numa sociedade onde o dinheiro é moeda de troca e dinheiro também é definidor de tamanho, a gente precisa saber muito bem o tamanho da gente. E o que eu tenho reparado é que, quando você ascende socialmente, 2 são os típicos erros mais comuns que aparecem aí, né? Os 2 erros mais típicos. Um é o fulano achar que vale mais do que ele vale. E isso é um problema, né? Porque, assim, né? E eu imagino, isso é comum, não é nenhuma crítica a ninguém. Porque, às vezes, o seu pai, sua mãe saiu de uma realidade muito diferente, e aí você ascende, você começa a andar por um outro mundo, aí você começa a achar que pode ganhar muito mais do que seu pai e sua mãe, ou ganhar igual aquele fulano com quem você está trabalhando. Então, muita calma nessa hora. A gente Vira precisa uma saber muito bem arrogância, nosso né? tamanho. Agora, o outro erro que é mais grave, que é mais comum, é a gente achar que vale menos do que a gente vale. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Por quê? Se o racismo impõe para você que você é menor do que você é, em geral, o racismo obriga que a gente se encurrale ou se aperte para caber.
Quando você aceita esse lugar, você está reproduzindo as estruturas racistas. Então, regra número 1, saiba o teu tamanho. E saiba o teu tamanho é um exercício minucioso de autoconhecimento e de avaliação de cenário para perceber quanto você vale. Porque boa parte das vezes você vai ter que se impor para o mercado. Acontece comigo geralmente, facilmente. Pessoa manda lá orçamento. Eu duvido que com branco acontece do mesmo jeito. Pede lá pedido de palestra. Aí chega a resposta. A pessoa fala, é caro? Sim, caro mesmo. Também acho. Sim, eu sou caro. Eu também acho. Eu falo também. Eu sou caro mesmo. Sou caro. Putz, mas vale isso tudo? Quanto custa? Não sei se vale. Sim. Mas pra saber, é igual quando você vai comprar brigadeiro. Tem que comprar. Então compre, aí você avalia. Mas sem comprar não Aí dá. depois você me dá o feedback. Então é caro mesmo. Não é barato, não. E um negócio que eu aprendi na vida é que, diante de uma oferta, a gente tem duas escolhas. Ou é caro ou é de graça. Né? Porque ou é de graça pro fulano ficar te devendo um favor, eu aprendi isso com os brancos, ou é caro. Então, esse é um ponto importante. Agora, o segundo ponto que é o que eu falei, que eu tenho repetido muito, os pretos precisam guardar dinheiro. Precisam guardar dinheiro. E precisam guardar dinheiro porque, é pela precariedade, é pela instabilidade, é pelo que o racismo às vezes derruba a gente, não sei o quê. Também. Mas preto precisa guardar dinheiro para dizer não. Opa, adoro Porque isso. Pra ter poder de escolha, né? o que vai determinar o teu tamanho é o fulano dizer o seguinte, olha, eu vou te oferecer metade do valor da sua palestra. Você diz, muito obrigado. Não quero. Não, mas mesmo assim já é muito para outro. Para mim é metade do que eu valho. Diga não. Não. Então diga não para coisa que você acha que não é do seu tamanho. Mas para isso, você precisa sustentar o não. O que faz o garoto da Gávea poder dizer não com mais frequência do que o garoto de Madureira é porque o garoto da Gávea tem um colchão dado pela família, obviamente, pelos privilégios que se estruturaram, que permite que ele diga não. Sim. E é isso que faz o garoto da Gávea também, por além das outras questões, poder, né, às vezes subir na carreira com uma velocidade maior do que o garoto de Madureira. Porque o garoto de Madureira, todo mundo vai se acostumando que ele vale só aquilo. Então diga não. Eu não. E olha, o melhor prazer da carreira é você ter a chance de dizer não. Porque uma carreira não se constrói com os sims. Uma carreira se constrói, sobretudo, com os nãos. Quando você aceita tudo, você vai sendo levado pelo jogo. Então diga não, e diga não. Mas para isso tem que guardar um dinheirinho. E por que eu tô falando isso? Porque quando... Eu falo demais, né, pra chuchu? Não, Mas vai. Tá quando indo. Tô fazendo terapia aqui. quando você começa a ganhar um dinheirinho, o que a gente faz? Tu teve muita vontade de ter aquele tênis, aquele celular, de dormir naquele hotel. E aí não tô falando pra ninguém virar mão de vaca, não, porque esse é o maior xingamento da sociedade brasileira. O que eu tô dizendo tu tem muita vontade de achar que tu, comprando coisa, a tua vida vai ficar melhor. O papo de quem já comprou um bocadinho de coisa. Não fica, não. O racismo não melhora porque tu comprou uma bolsa nova. Dormir no Nada hotel melhor muda. não te deixa... Não enche o teu vazio. Não enche o teu vazio. Então, meu sonho era ter uma bolsa de luxo. Compra, tem que comprar mesmo. O meu sonho era ter o tênis do, sei lá, do Michael Jordan. Compra. Meu sonho era ter um relógio que tem abas, dry sec, voa, um carro vermelho, sei lá do que. Compra. Agora, compra e guarda um dinheirinho. Porque o dinheirinho não vai só te ajudar na hora que você precisar dele. Ele vai te ajudar a dizer não. Não. E é não que inventa a gente. Vai virar o seu colchão, que o da Gávea tem. Você vai criar o seu. Gente, eu preciso ficar rica. Vou começar a dizer os não. Tem que dizer não. Mas você já disse, eu tenho certeza. Você não tinha chegado até aqui sem dizer não. Não, disse alguns não, mas eu quero dizer mais. Olha, assim, eu concordo muito com o que você traz e a gente faz formação com as empreendedoras e uma das coisas que a gente fala é sobre preço, né? O preço do produto. E muitas vezes a gente fala, pô, sustenta o preço, né? Se é 100, se você acha, né, precificou 100, estudou tal, é isso? Sustenta. Mas chegou, fulano falou que topa pagar 70. Mas te ajuda? Te paga? Não. Mas por que tu vendeu, bicha? Mas senão eu não ia conseguir vender. Será? Você vai ter que, né? Você vai ter que abrir mão, vai ficar sem vender, mas em algum momento isso vai mudar a lógica na sua cabeça, porque também essa história da educação financeira, do dinheiro, né? Da gestão, da saúde financeira, tem a ver com mentalidade.
né? E mentalidade que a gente vai carregando de geração a geração. Eu vim de um processo familiar de mulheres, não tinham homens, eram matriarcado mesmo, e muitas mulheres operando na lógica da escassez. Muitas gerações. Quando chega em mim, eu passo a ter consciência. Não que eu não tenha vivido na escassez, não que eu não tenha passado por situações, mas se eu trago isso para a consciência, para a presença, eu começo a dizer não, mesmo que isso me gere algum tipo de desgaste, para depois isso virar um sim, entendeu? O que precisa é a gente entender que não dá para a gente reproduzir as lógicas. Eu não posso viver como a minha bisavó vivia. Eu honro tudo que ela fez, mas o que eu vivo hoje é diferente do que ela viveu, diferente do que a minha avó viveu, diferente do que a minha mãe viveu. Mas eu preciso ter consciência para não continuar reproduzindo tudo isso. Então, às vezes, eu lembro da minha avó, falava assim, não vou nem falar da minha avó, vou falar de uma situação minha. Eu trabalhei como estagiária e eu tinha um ticket de refeição de R$4. Que para nada. Para nada. Para nada, isso sei lá, há 20 anos atrás. Eu saí desse lugar e comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, mas toda vez que eu ia comer, eu só comia R$4. Eu estava condicionada àquilo, entendeu? Então, às vezes eu fico olhando meus padrões de comportamento financeiro, será que eu estou reproduzindo aquilo que a minha bisavó, a minha mãe, em que momento eu vou ter que parar esse processo e dar novos comandos para que a minha filha viva e tenha uma relação mais saudável com o dinheiro? Hoje, minha filha tem 13 anos, ela fala de investir. Mamãe, puxa, a gente coloca dinheiro na poupança, não rende nada. Não posso investir em outra coisa, não? Já é uma outra mentalidade, uma outra relação com o dinheiro. Então, para chegar nesse lugar do não, a gente precisa ter muita presença e entender o que a gente carrega das nossas gerações passadas. O que a gente está repetindo. O que a gente está repetindo. E tem uma dimensão que eu acho que é importante a gente colocar na conversa, que é uma relação de gênero também, né, para as mulheres negras. A relação com o dinheiro, a forma como o dinheiro chega para a gente, a forma que a gente pensa prosperidade, entendeu? Eu estava vendo uma vez uma entrevista da Thaís Araújo falando que ela trabalhava muito, mas porque ela tinha muito medo da escassez, entendeu? E na minha família era muito isso. A gente sempre teve muito medo da escassez. Então é uma geração de famílias que só trabalharam. A minha geração, eu preciso falar para minha avó e para minha mãe, para de trabalhar. Vamos construir outras lógicas, entendeu? Para que a minha filha tenha um novo imaginário do que é essa relação do trabalho e essa relação do dinheiro. Mas isso é difícil pra cacete. A gente tem que ter muita terapia. Muitas sessões. Muitas sessões para poder trazer essa relação de uma maneira mais saudável. Sim. Pesou o clima, gente? Não necessário. Não, mas tem um ponto do não também, que a gente tem muito medo de dizer não, porque a gente acha que vai parar de chegar. Acha que não vai ter mais trabalho. Eu vou ficar dizendo não, mas será que vai ter semana que vem? Mas eu acho que tem um ponto aqui também que eu sempre reforço. Eu sou muito chamado para... Agora as empresas estão com políticas, as sérias, mantêm as políticas de diversidade e inclusão fortes, e aí os jovens negros sempre me chamam para falar. Eu queria dizer também outra coisa que eu falo sempre para eles. Pra gente sobrou a hiperrealização mesmo, né? Então, de novo, é aquele campo, assim, para jogar real e todo mundo entender. A gente tem que trabalhar mais do que a média mesmo, para poder... a gente tava falando aqui com Noêmia, antes de entrar, a tese dela tem 600 páginas. Uma tese normal tem 200 e pouca. Por fulano achar que a tese dela é boa mesmo, que ela leu isso tudo mesmo, que ela sabe isso tudo mesmo, e não sei o quê, a tese dela tem que ser maior. É ruim, não é? Mas hoje ainda é assim. Sim. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque o racismo se estrutura. Quando você consegue sair da escassez e entra nesses espaços, que são espaços de algum conforto, eu diria de dignidade, muito mais do que conforto, né? Que era o que a gente devia ter para a sociedade brasileira em todo. O que o racismo coloca sobre a gente é a dúvida. Vão duvidar de tudo, né? Mas eu escrevo na tese, assim, eu escrevo no livro, doutor em antropologia, conto que é uma tese de doutorado. Começaram a questionar se era doutor mesmo. Aí eu falei, calma aí, gente, vocês estão muito doidos. Os brancos estão muito doidos. Os brancos estão muito doidos, né?
os brancos começaram a questionar se eu tinha vivido com os ricos mesmo. Aí vocês querem mais o quê? Que eu dei o telefone dos ricos pra vocês ligarem? Saiu do meu imaginário isso. Eu criei Eu esse livro respondi uma sozinho. pergunta de um senhor que jamais direi, vai comigo pro cemitério, só se assistirem todas as 80 entrevistas que eu dei, que ele pergunta pra mim com toda clareza Gente. se eu tinha feito pesquisa ou se aquilo tinha saído da minha cabeça. Puxa, Criativo, né? Tá bem criativo. Isso é a dúvida, essa mesma dúvida é que se dá na hora que você entra, sei lá, no prédio, pergunta se você mora ali mesmo, se dá na fila da executiva, se você tá na fila, se dá na hora que você entra num restaurante mais metido a besta e perguntam se você é quer cliente pagar no ou tá- crédito? É, no só cartão de- pergunta se Ou você a quer no Bárbara Carine crédito. estava falando sobre isso, né? Se é crédito ou se você quer... Então, essa dúvida, o que é algo que eu tenho falado com toda a dor e com todo o peso que isso traz para cada um de nós. A hiperrealização é o que vai tirar a gente dessa diferença, assim. A gente vai ter que falar mais mesmo. Eu morei fora há muito tempo. Eu faço aula de inglês 3 vezes por semana até hoje. Eu faço. Sabe por quê? Porque a mim não é dado o direito de não ter o inglês da rainha. Então, meu inglês eu não posso errar nada. Então, eu hoje acordei, entreguei minha coluna do Globo às 7h30 da manhã, 8 horas, tava eu lá aturando o professorzinho. Aí meus amigos falam, eu falo só aula de inglês, eles falam, é mesmo? Pra que você faz aula de inglês? Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu entro na rádio 3 vezes por semana. Eu recebo uma pauta, estudo, faço autor, faço escaleta. Eu não toco telefone e falo assim, oi, e aí, o que a gente vai falar hoje mesmo? Não me dão esse direito. Isso tem investimento, mas não tem outra opção. Até a gente mudar isso, inclusive isso é pra gente mudar tudo mesmo. A tua marca tem que ser impecável, a tua tese tem que ser impecável, a tua roupa tem que ser impecável, você vai vender batom, teu batom tem que ser impecável, tua comida é impecável. A tua feira é impecável, por isso que ela dura tanto tempo. Porque senão eles derrubam a gente. Então, isso cobra um esforço mesmo, né? Isso Maior. cobra um esforço muito maior. Excelente, gente. Ó, a gente está agora já estamos nos encaminhando para a reta final, mas eu quero trazer aqui uma última pergunta. Em 2027, a Feira Preta completa 25 anos, um quarto de século de um projeto que começou como um brechó numa praça em São Paulo, que hoje é o maior ecossistema de cultura negra e economia criativa da América Latina. E Michel passa a vida lendo os sinais que as pessoas deixam, né, que nos consomem, no que desejam, no que recusam, né? Ele sabe antes dos outros do que está acontecendo, as tendências, né? Estuda muito bem. Quando que vocês olham para essa geração Z, né, a Gen Z, que a gente está ouvindo muito falar, inclusive, né, que está chegando agora, os jovens empreendedores negros, os pesquisadores, os criadores, o que vocês veem que não existiam quando vocês começaram, por exemplo? Nossa, profundo. Não sei, acho que tem mais repertório, assim, tem possibilidade de desejar ser o que quiser ser, né? Minha filha com 10 anos falava que queria ser presidenta. Até hoje Maravilhosa. Eu jamais, quando eu tinha a idade dela, passaria pela minha cabeça que eu poderia ser presidenta, entendeu? Então eu acho que essa juventude tem muito repertório hoje para poder fazer as suas escolhas, para poder desejar ser, né, com mais profundidade, com mais qualidade e, enfim, na minha geração não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Hoje, cara, você liga a TV, a internet, tem muita coisa, mas muita, das mais diversas ordens, assim. Então eu celebro, porque é isso, a gente precisa comemorar, porque a gente evoluiu em muitas coisas. Você, Michel? Eu acho que os jovens hoje, eles estão entrando dentro do jogo com menos véus do que tinha antigamente. Assim, acho que as coisas estão mais claras. Eu acho que as mulheres negras que entram no mercado de trabalho, elas sabem muito bem porque que elas ganham menos do que os homens e menos do que as mulheres brancas. Eu acho que os jovens que saem da universidade,
eles entendem e sabem mais facilmente, eu tenho muita clareza, por que eles têm mais dificuldade de conseguir um emprego. Eu acho que os jovens, quando estão batalhando dentro das grandes organizações e não conseguem ser promovidos, eles sabem muito bem por que eles não conseguem ser promovidos. Eu acho que essa geração, ela não lida mais com uma série de ilusões que boa parte das vezes a gente acreditou, né? Achando que as coisas iam ser de outro jeito. Então, acho melhor mesmo. Acho que... e acho que tem um elemento importantíssimo aqui, que tem muito mais negro na universidade, tem muito mais negro dentro dessas empresas, tem muito mais negro em espaços... Aqui na nossa audiência, por exemplo... Só PUC-ano, todo mundo filho da PUC aqui, ó. O que então? Isso, Todo o papel mundo. é importantíssimo, né? O papel é importantíssimo. E eu sei bem o grau de transformação que a universidade tem na trajetória de alguém, né? Então, é muito mais fácil quando você entra na PUC e tem outros jovens com a tua cara, né? E você se reconhece e entende de que, de algum modo, vocês podem compartilhar de um conjunto de vivências que vão te ajudar a avançar. Eu fiz o ERJ, Ciências Sociais, e fiz História na UF, mas fiz o ERJ de Ciências Sociais. E quando eu entrei na UERJ, foi o primeiro ano que tinha cotas para negros. Eu não entrei por cota, porque a cota ela era também por renda. Mas eu vi a UERJ, e eu voltei pro doutorado na UERJ, eu fiz doutorado na UERJ. Então, eu entrei, se eu não me engano, em 2004, saí em 2008 e eu volto em 2015, sei lá, 2013, sei lá, volto, e a universidade era outra. E eu vi como aqueles jovens que vinham de periferia, eram às vezes os primeiros da família a entrar na universidade, como eles batalharam conjuntamente para inventar uma universidade que não só lhes permitisse, lhes desse condição para estar lá, porque a universidade levou um choque, né? Que entendeu que o fulano... Ela achou que era só abrir a porta da universidade, aí percebeu que tinha xerox, percebeu que tinha um lanche, né? Percebeu que tinha... A passagem para ir para a universidade. Aí, né, o pessoal falou, meu Deus, é bem mais difícil do que a gente achou que ia ser, né? Eu vi como eles se juntaram para gerar a transformação e todos saíram profissionais brilhantes, né? E aí tem vários estudos das ciências sociais provando que a importância da cota, mas do ponto de vista qualitativo, conversando com os meus amigos que são professores na universidade hoje, o que eles dizem de maneira muito clara é o seguinte, olha, o garoto entra no primeiro semestre e aí, obviamente, é muito claro as diferenças em termos de formação. Mas isso não passa de 2 semestres. Assim. No terceiro, o garoto da cota já está dando cambalhota e passando muito mais no outro. Como é que você faz isso? É sozinho? Isso não faz sozinho, né? Não. Isso se faz com política pública, isso se faz com a família, isso se faz com o teu colega te emprestando a xerox se tu não tiver xerox para tirar. Isso se faz com o outro que quando você falta porque tu teve que trabalhar, o filhinho de papai não trabalha, mas tu teve que trabalhar, ele te passa a matéria. Isso se faz aquilombando, né? Para usar uma palavra sua, uma frase sua e de todo mundo. Não, eu na faculdade tinha vários amigos que falavam assim, ela tá trabalhando, por isso que ela não veio. Dá presença para ela, dá presença. Isso. Acontece muito. Então, isso não se faz sozinho. Uma transformação dessa, né, de alguém que chega consciente... E aí eu acho que é um papel importantíssimo também, né? Como é que você entra na universidade? Primeiro você já tem o entendimento de que aquele é um outro mundo. E aí eu me lembro que uma vez conversando com um cotista, ele me disse, ô Michel, primeiro dia de aula, eu não sabia o que era roupa de faculdade. Isso foi um choque. Porque eu pensei, como assim alguém não sabe o que é roupa de faculdade? Ele disse, eu não sabia como é que as pessoas iam vestidas na faculdade. Alguém que banca, né, não saber nem isso, né, e vai lá e continua, volta no outro dia, volta no outro, volta no outro dia, né, e gera, em um terceiro semestre já tá lá, né, tranquilamente surfando, tirando 10, conseguindo iniciação científica, conseguindo emprego, estágio, isso aí é fruto não só de uma ação coletiva, mas de uma percepção de um país que está transformando, né? Eu sou otimista pra caramba. O papo tá muito bom, mas agora eu vou trazer uma pergunta aqui, a mais difícil de todas. Que bom que a Drita... E agora a gente tem pouquíssimo tempo. É a pergunta mais difícil, mas a gente tem pouco tempo. A gente está construindo um Brasil diferente de verdade
Ou nós ainda estamos repetindo os mesmos padrões, só que com outras roupas? Nossa, difícil mesmo, hein? Eu falei. A gente avisou que era É pra difícil. tirar da É. zona de conforto. Eu acho que a gente tá construindo um país diferente, tá? E assim, não foi ninguém que deu isso pra gente, não. Eu acho que a gente tá construindo um país diferente, porque senão a gente não tinha conseguido ter as menores taxas de desemprego da história. A gente está construindo um país diferente, porque segundo agora a Organização das Nações Unidas, o Brasil figura entre os países que têm IDH muito alto, coisa que a gente nunca tinha visto antes. A gente está construindo um país diferente, entendendo que hoje a maior parte dos alunos que estão na universidade pública são formados por jovens negros. A gente está sim construindo. Agora, óbvio que toda ação tem reação, né? Você dá um passo para frente, tem uma ação organizada para fazer você andar para trás. Mas a gente aguenta. A gente já aguentou coisa pior. Então, muito pior, a gente aguenta. Eu acho sim, eu não acho que é só maquiagem, tá? Até porque depois que você vê uma coisa, não dá para desver. Então, Abriu a caixa de Pandora. Isso. Se a gente conversava, eu e Noemi, aqui antes da gente entrar, assim, depois você botou um professor preto na universidade para dar aula, não dá para desver. Depois você botou um chefe preto para ser chefe na faculdade, lá na tua firma multinacional, e o chefe fala inglês, francês, sei lá mais o quê, não dá para desver. Mesmo que tu tire ele, a gente já viu. E já é político, já é revolucionário. Apresentar programa. Isso, entendeu? Então, Todas por as mais novelas. que temporariamente as coisas pareçam mais nebulosas e parece que a gente só tá na maquiagem, tudo que a gente vê não dá para desver. Você acha, Adriana, que tem retrocesso ou que o que a gente conquistou até aqui, a gente não retrocede mais, a gente só avança? Não tem, eu acho que tá garantido não, tá? Mas tá Sim. bom. Eu acho que é isso. A gente abriu a caixa de Pandora e não dá mais para desver, não dá mais para fechar. Agora, é isso, a gente precisa enfrentar o que tá posto, né? Porque ao mesmo tempo que a gente avança, a gente progride, tem uma onda que fala, não, você não vai progredir, não, você não vai avançar. Só que é isso, a gente tem que ter muita consciência, clareza do que tá posto, né? No caso especificamente da Feira Preta, eu lembro a gente fez uma super festival em 2024, 60 mil pessoas. No ano seguinte, vai ser suave na nave, vamos conseguir captar, vai dar tudo certo. Entendeu? Voltamos 3 casas. E aí você vai construindo novas estratégias. É isso. Eu acho que tem uma coisa que o Michel traz, que eu gosto muito, que é vir para a realidade. Amor, o racismo existe, ponto. Ele tá lá diariamente. A questão é, qual é a sua estratégia que você vai ter para poder viver? Tem dia que você tá bem, mas tem dia que você precisa ficar na cama o dia inteiro chorando, mas o outro dia você levanta e segue. Não tem muito o que fazer. A gente tem um contexto hoje complexo. Muitas das mulheres negras que conseguiram ascender, que conseguiram ocupar o contexto corporativo, em cargos de liderança, muitas delas hoje estão desempregadas. E agora a gente precisa entender, o que faremos agora? Qual a estratégia que a gente vai ter? Vai ser elas vão criar novas empresas, a gente vai estimular, vai pensar, vai surgir novas profissões, o que vem? Parado não dá para ficar. Então, eu acho que a gente tem, sim, um país diferente, mas eu acho que o racismo, ele se sofistica. Com regras antigas, com formas antigas, formatos antigos, e a gente só precisa ter consciência de como ele opera e criar a nossa estratégia. As aldeiras é que a gente se sofistica também. Então, a gente vamos agora, você usou uma palavra que eu acho que é fundamental, que é estratégia. Não pode ser bobo, né? Não pode ser bobo, pode. exatamente. Tem que saber que o terreno é minado. Tu brincou daquele jogo de campo minado no computador, é isso mesmo, né? É isso. Clica na tela, cuidado que tem bomba às vezes, cuidado que não tem, né? E agora, reforçando, você precisa ter estratégia, mas você precisa guardar para si. Não dá para abrir todas essas estratégias, é só olhar as matrizes de religiões africanas, candomblé, você não fala tudo. Eu não aguento ver tudo que aparece na internet, como faz. Eu falo, não, amor, tem uma coisa secreta, entendeu? A sua estratégia, a gente aqui combina o jogo e tá aqui entre nós. Eu não preciso ir pra lá e falar que jogo é o nosso, entendeu? É quase um jogo de xadrez. E pra mim esse é o problema, quando a gente fala tudo.
sem colocar na conta que tem muita coisa acontecendo que é contra nós, entendeu? É verdade. Adri, Michel, nosso tempo acabou. Quero muito, muito, muito agradecer por esse papo, a gente ter falado de tantos assuntos importantes, tantos assuntos, né, necessários, né? Eu acho que é muito importante ouvir essas duas histórias nesse lugar, nessa cidade, dentro de um festival do tamanho do Feira Preta. Então eu fico muito feliz e obrigado, né, demais por ter ouvido essa história. Palmas, por favor, aqui. Agora, Adri, onde que as pessoas te acham nas redes sociais, né? Como as pessoas podem te encontrar? Quem está nos assistindo agora pelo YouTube também. @Adriana Preta, me acha. Michel. @Michel Alcoforado. Gente, E muito você, obrigado. onde te acha? Boa! Ele tá em toda parte, você sabe, né? Ele não precisa nem procurar. Renê Silva em todas as redes sociais, todas as plataformas, estou por lá. @Bioma Comunicação Ancestral. E para quem está nos assistindo pelo YouTube, compartilhem, levem essa mensagem, essa conversa para frente, né? O trabalho dessas duas pessoas merece muito circular por todo lugar. E a gente sabe que compartilhar também é um ato político, né, Mel? Exatamente. E, gente, se você gostou desse papo, amanhã, guarda essa energia que amanhã a gente se encontra de novo, mesma bancada, outros convidados no Festival Feira Preta. Um beijo e boa noite.